Livro Orientação da Criança. Capítulo 5. A Bíblia como Manual. O primeiro manual da criança. A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. Deste livro devem os pais ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve constituir-se a regra da vida. Por ela, aprendam as crianças que Deus é o Pai, e das belas lições de sua palavra devem elas adquirir conhecimento de seu caráter. Incutindo-se-lhes os seus princípios, devem elas aprender a fazer justiça e juízo. Conselhos aos professores, pais e estudantes. 108, 109. Um livro de promessas, bênçãos e reprovações. A mãe deve conservar a mente fresca e cheia das promessas e bênçãos da palavra de Deus, e também das coisas proibidas, para que, quando os filhos cometerem mal, possa apresentar as palavras de Deus como reprovação, e mostrar-lhes como estão entristecendo o Espírito de Deus. Ensinar-lhes que a aprovação e o sorriso de Jesus têm mais valor que o louvor e a lisonja, ou a aprovação dos mais ricos, dos mais exaltados, dos mais sábios da terra. Guiai-os dia a dia a Jesus Cristo, amável, terna e ardorosamente. Não deveis permitir que qualquer coisa se interponha entre vós e essa grande obra. Thierry Onraud, 14 de abril de 1885. Seu estudo edifica o caráter. As lições da Bíblia exercem influência moral e religiosa sobre o caráter, ao serem levadas para a vida prática. Timóteo aprendeu e pôs em prática essas lições. O grande apóstolo frequentemente o sondava e lhe fazia perguntas sobre a história das Escrituras. Mostrou-lhe a necessidade de evitar todo o mau caminho e lhe disse que a bênção certamente acompanharia todos os fiéis e verdadeiros, dando-lhes uma varonilidade íntegra e nobre. Uma varonilidade nobre e completa não vem ao acaso. É resultado do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos da juventude, e da prática da lei de Deus no lar. Deus abençoará os esforços fiéis de todos os que ensinam aos filhos como ele dirigiu. Carta 33, 1897. Apresentar o amor de Deus como tema agradável em cada família. As crianças devem ser educadas na doutrina e na admoestação do Senhor. As más propensões devem ser controladas e dominado o mau temperamento. E se deve ensinar aos filhos que são propriedade do Senhor, comprados com seu precioso sangue, e que não podem levar uma vida de prazer e vaidade, seguir sua própria vontade e executar suas próprias ideias e ainda serem contados entre os filhos de Deus. Os filhos devem ser ensinados com bondade e paciência. De tal maneira eles ensinem os pais o amor de Deus que ele seja um tema agradável no círculo familiar, e a igreja assuma a responsabilidade de alimentar os cordeirinhos bem como as ovelhas do rebanho. Thierry Onraud, 25 de outubro de 1892. Suas histórias dão certeza à criança tímida. Unicamente essa percepção da presença de Deus poderá banir aquele receio que faria da vida um peso à tímida criança. Fixe ela em sua memória esta promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmos 34, 7. Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade de Montesinaí, entre ele e o exército de inimigos armados, uma poderosa multidão de anjos celestiais ao redor. Leia como a Pedro, na prisão e condenado à morte, apareceu o anjo de Deus, como, depois de passarem pelos guardas armados, pelas portas maciças e grande portão de ferro com seus ferrolhos e travessas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Leia acerca daquela cena no mar, quando, aos soldados e marinheiros arremessados de um para outro lado pela tempestade, exaustos pelo trabalho, vigia e longo jejum, Paulo, como prisioneiro, em caminho para o seu julgamento e execução, falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança: agora, vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Atos 27, 22 a 24. Com fé nessa promessa, Paulo afirmou a seus companheiros: nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Atos 27, 34. Assim aconteceu. Porque havia naquele navio um homem por meio do qual Deus podia operar, toda aquela carga de soldados e marinheiros gentios foi preservada. Todos chegaram à terra, a salvo. Atos 27, 44. Essas coisas não foram escritas meramente para que as pudéssemos ler e admirar, mas para que a mesma fé, que na antiguidade operava nos servos de Deus, possa operar em nós. De maneira não menos assinalada do que ele operava naquele tempo, fará hoje, onde quer que haja corações de fé, que sejam os condutores de seu poder. Educação, 255, 256. Sede fortes na fé, e ensinai aos vossos filhos que todos nós dependemos de Deus. Lede-lhes a história dos 4 filhos hebreus, e impressionai-lhes a mente com o reconhecimento da influência para o bem, exercida no tempo de Daniel, devido ao estrito apego ao princípio. Manuscrito 33, 1909. Tornar simples as lições da Bíblia. Devem os pais ensinar aos filhos lições da Bíblia, tornando-as tão simples que eles as possam prontamente compreender. Cartas 189, 1903. Ensinai aos vossos filhos que os mandamentos de Deus devem se tornar a regra de sua vida. Pode acontecer que as circunstâncias os separem dos pais e do seu lar, mas as lições instrutivas, dadas na infância e na juventude, ser-lhes-ão uma bênção por toda a vida. Manuscrito 57, 1897.